Olá, meu amigo e minha amiga, estamos aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo. Espero que você tenha assistido o conteúdo de ontem. Se não assistiu, volte no canal e assista, porque é muito importante. Aliás, todos os conteúdos, sem nenhuma falsa modéstia, faça uma tour pelo canal e você vai ver que tem conteúdos muito interessantes que você pode não ter assistido e que vão ajudar muito nas suas reflexões e nos acontecimentos do nosso dia a dia, com acontecimentos que aconteceram, mas continuam persistindo, e sempre aquela análise que eu costumo fazer com você. Quero agradecer aos novos inscritos, quero agradecer ao seu certinho, quero agradecer ao seu comentário, quero agradecer ao seu compartilhamento, porque, vou reiterar mais uma vez, preciso da sua ajuda para completar as horas que o canal precisa para que eu ganhe um dinheirinho, porque você não me dá nada. Você não é capaz de pegar um pila e mandar para a conta Pix, que eu já botei aqui, vou botar de novo, quem sabe eu encontro hoje um coraçãozinho sensível, um coraçãozinho desprendido para ajudar. E também estar com você aí na Hotmart, adquirir o meu livro, Encontro Motivacional com Jesus, que vai fazer um bem para a sua vida enorme. Não esqueça disso. Gente, o negócio é o seguinte, esse conteúdo de hoje, na verdade, é um introito para o vídeo que eu vou trazer com a fala do Flávio Dino, do Alexandre de Moraes, em função da questão do Cláudio Castro, que foi parar no STF por conta de um imbróglio jurídico ali no TSE, embora ele tenha já sido cassado e esteja inelegível. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, então eu preciso que você fique comigo até o final desse conteúdo para a gente refletir juntos. Porque o que está acontecendo no Rio já está, de alguma forma, acontecendo na Bahia, em outros lugares, e pode chegar na sua cidade, pode chegar no seu estado. Porque o crime está tomando conta de uma tal maneira. Estamos vendo as polícias de São Paulo sem o despreparo do Tarcísio como governador, daquele derrite. Ou paulistanos, ou paulistas, vocês vão reeleger o Tarcísio, vocês vão botar o Renite lá no Senado. Renite não é derrite, é Renite. Aquilo é um nojo, porque foi a PEC da Segurança Pública e o cara fez 6 versões, todas esdrúxulas, querendo tirar o poder da Polícia Federal, fazendo tudo o que não deveria. Alguma coisa ele tem com o crime que ele estava querendo essa proteção. Alguma coisa ele tem com as milícias da Polícia de São Paulo. Alguma coisa está errado. Então, vamos fazer uma reflexão muito importante sobre as eleições deste ano. E a reflexão é essa, que eu há muito estou por fazer algum conteúdo sobre essa questão do Rio de Janeiro. E acho que chegou o momento. Porque, faça você pergunta para você, você pode pensar assim, como eu pensei, será que o povo do Rio é todo ele sem vergonha? Será que eles não sabem que eles votam lá, os governadores, a maioria já foi cassada, deputado cassado, enfim, você vai ver isso no conteúdo, onde o Flávio Dino, o próprio Alexandre de Moraes, o próprio Gilmar Mendes, fazem um retrato perfeito, com a contrariedade do discurso, evidentemente. Por isso é importante que você amanhã não deixe de assistir esse conteúdo, porque ele vai nos elucidar as questões e do porquê que esse assunto, e das falcatruas e das coisas que acontecem Brasil afora. O Rio de Janeiro virou um destaque, mas isso acontece nos menores rincões espalhados por esse país. Emendas parlamentares, compra de voto e tudo que acontece de errado, e por isso é um país que não prospera. Então você fica pensando, o que acontece com o Rio de Janeiro? Então, depois de muito refletir, eu cheguei à seguinte conclusão. Tem uma burguesia, porque se você prestar atenção, o Rio de Janeiro continua se comportando como o famoso Rio do Brasil colônia, o Brasil império, tanto que eles têm aquela coisa de corte ainda. E no mesmo modelo, essa burguesia, que seria a Casa Grande, está num lado, ali no Leblon, Ipanema e os melhores lugares, você que conhece, você que é do Rio, sabe do que eu estou falando. E do outro lado está a Senzala, que são as favelas, muito proliferadas. Todos na favela são pessoas sem credibilidade, são pessoas criminosas? Não, não são. Agora, qual é o problema que acontece no Rio de Janeiro? E por isso eu coloquei na capa.
Se com urna eletrônica o Rio está assim, imagina se fosse o voto impresso, que é o que os bolsonaristas queriam, que é o que o Flávio Bolsonaro, que aliás, o Bolsonaro, o Bozo presidiário queria. Eles insistiram com isso. E a coisa é muito concreta, porque aí eles saberiam, eles obrigariam a pessoa a votar. Mas tem um outro detalhe, que é o seguinte: como não tem voto impresso, isso é possível você ter acesso, é saber através do TSE ou do próprio TRE na cidade, os bairros e quantas pessoas são eleitoras naquele bairro, naquela localidade. E aí é onde entra o narcotráfico e a milícia, que fazem pressão nas pessoas, que levam para cima dos morros. O filme Tropa de Elite, com algumas contradições em relação ao BOP, enfim, mas mostra muito bem essa realidade. Depois a maioria virou queima de arquivo, também é outra grande realidade, uma grande verdade. E as pessoas são obrigadas por medo, muitas vezes, a votar nesses caras. E todos eles deram problemas. Então, a questão do Rio, ela está num paradoxo muito grande, porque parece que não tem mais solução. Eu defendo uma força-tarefa que o governo agora, com a aprovação da PEC da Segurança Pública e do crime organizado, que junte os melhores que tem no país, chamada Força Nacional, eu vou chamar de Força-Tarefa, e que não tem um vínculo nenhum com as polícias do Rio de Janeiro. Gente, há muito tempo atrás eu fiz um conteúdo aqui no canal falando sobre, você viu isso aí, 99, não, chegou a 100 policiais militares presos por corrupção. Então o Rio está contaminado da Polícia Civil, Militar, Guarda Municipal, Judiciário, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas e tudo. E é o que você vai ver amanhã. Em palavras, com termos mais técnicos, melhor elaborados do que esse bate-papo que a gente está tendo aqui. E isto é um absurdo que está acontecendo. E isso que começou, digamos assim, o embrião, a planta principal começou no Rio, está se espalhando pelo Brasil, através das facções criminosas, através das milícias, através dos pagamentos de propina e etc. e tal. E aí eu trouxe um conteúdo de um carioca que pede a Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul para não votar em Flávio Bolsonaro. Pô, se é um carioca que está dizendo, nós temos que levar muito em consideração. Por isso é importante o seu certinho, o seu comentário, o seu compartilhamento, para alertarmos as pessoas desta triste e dura realidade, e que um carioca vem na sua rede social, na sua plataforma onde publica o seu vídeo, fazer esse alerta muito importante para todos nós, para que não percamos o rumo das coisas. Vamos assistir o que ele diz. Catarinense, paranaense, esse vídeo é direcionado especificamente para vocês. E quem conhecer alguém que mora na região sul, vai compartilhando esse vídeo. É o seguinte, vocês têm certeza que vão votar majoritariamente em Flávio Bolsonaro? Vocês sabem quem é Flávio Bolsonaro? Já estudaram a trajetória dele? Eu sou do Rio de Janeiro e conheço muito bem. Flávio Bolsonaro é um miliciano, foi forjado na criminalidade do Rio, sempre atuou ao lado das milícias. E vocês que nos legaram Getúlio Vargas, João Goulart, Leonel Brizola, vão votar num bandido? Vocês sabem o que é milícia? Eu vou dizer aqui. Elas operam como organizações criminosas, formadas por ex-policiais, ex-bombeiros, ex-agentes penitenciários que foram expulsos da corporação. São bandidos, criminosos. E o que eles fazem? Dominam territórios, amplos territórios, cada vez maiores. Tanto é que eu saí do Rio de Janeiro, eu fugi de lá. Estou morando em outro lugar. Não volto mais para o Rio tão cedo. Tem meu apartamento alugado lá. A milícia, simplesmente, através de extorsão, cobram taxas de moradores, de comerciantes, alegando uma suposta proteção. E aí eles controlam gás, internet, tudo cobrado acima do preço de tabela. Controlam também rotas de vans,
mototáxis, cobrando taxas dos seus motoristas. Atuam também na venda de terrenos e imóveis ilegais em áreas irregulares, onde é proibido construir. Eles confrontam o Estado, confrontam o governo, agem como verdadeiros bandidos fora da lei. Vocês querem isso para Santa Catarina, para o Paraná, para o Rio Grande do Sul? Vocês que se dizem tão civilizados, tão evoluídos? E tem mais: quem não obedece à milícia é submetido a torturas, a desaparecimentos, execuções para garantir obediência. É assim que funciona a milícia. E é assim, nesse meio, que se formou a família Bolsonaro. Tanto é que Flávio Bolsonaro já foi condecorar um miliciano no presídio com a medalha Tiradentes, que é uma honraria que foi desmoralizada por essa família Bolsonaro quando eles estavam lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É isso que vocês querem, repito. Se vocês não gostam do Lula, pelo menos anulem o seu voto. Mas votar em Flávio Bolsonaro é compactuar com a criminalidade, com a bandidagem que destruiu o Rio de Janeiro. Vocês não tenham dúvida disso. Eu sou de lá e sei o que eu estou falando. Impactante a fala desse cidadão. Quando ele falou ali sobre a questão dos imóveis regulares, este foi um dos motivos da execução de Marielle Franco, do seu assessor, e a outra que foi vítima, mas não morreu. Por conta disso, a Marielle estava lutando contra essa questão deles quererem tomar na cara dura áreas e fazer condomínios de luxo, evidentemente. O Brasil agora está preso, cuja Assembleia Legislativa, aliás, a Câmara Federal demorou para caçar o bandido para ele poder ir preso, e teve que vir uma ordem lá do STF, do Xandão, evidentemente, para que isso acontecesse. Então, o relato é esse. Uma outra coisa que eu acho importante que ele disse, que aqui no Rio Grande do Sul, dizem, ele disse uma coisa certa, que é o estado mais politizado do Brasil. Da onde que esse estado é o mais politizado do Brasil? É verdade, já rendeu Getúlio Vargas, já rendeu Brizola. Brizola era papa no Rio de Janeiro. Eu conheci cariocas que disseram que falar mal do Brizola era pedir briga. E agora está o estado que está, o Rio de Janeiro, e esse sem vergonha, o pai dele, os irmãos dele e toda essa gentalha envolvida com a milícia. E ainda tem gente que se diz bolsonarista, que vai atrás de bandido, com todo respeito aos aqueles que foram iludidos pelo bolsonarismo, ou tem tendência ao crime, ou é um idiota completo, com todo respeito a todas as pessoas. Mas essa é a verdade precisa ser dita. Então, minha gente, esse conteúdo ele deve sim ser compartilhado, deve receber o seu certinho, deve receber o seu comentário e deve receber a sua audiência, e você passar para frente desse vídeo, porque esse alerta foi fantástico. E aí eu termino dizendo: o Rio é feito de gente sem vergonha? Não. O Rio está feito por pessoas de boa índole, mas que estão apavoradas e que acabam se submetendo, se subjugando a essa gente, porque, como o nosso próprio interlocutor disse, nosso carioquinha aí, são torturados, somem, são assassinados, porque desobedeceram à milícia. E na outra ponta, entra o narcotráfico. Essa é a realidade. Um beco sem saída. Burguesia e periferia, num beco sem saída, e o crime tomando conta. Está dado meu recado, porque aqui é a Voz Libertadora, você é uma Voz Libertadora, e eu vou sempre dizendo o seguinte, que aqui a verdade é a verdade, doer quem doer. Para terminar, vou deixar aquela nossa logo maravilhosa, arrebentando correntes, libertando vozes e trazendo para o nosso campo. E como eu sempre digo, ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, dando-lhe um beijão no seu coração e deixando a nossa logo aqui, dizendo aquele famoso fui. Tomara que a logo entre de cara, porque eu fui. Não foi, vou ter que ir de novo. Fui.